Vejamos como mover e rodar os elementos no modelo do CIP 3D. Para tal, abra o menu Ferramentas na parte superior da interface. Para mover uma seleção de elementos para uma nova posição no espaço, utilizaremos o Mover Elementos. Ao clicar na opção, aparece a janela Seleção. Nela, ativamos as diferentes caixas indicando o tipo de elementos que queremos mover e clicamos em Aceitar. Agora, selecionamos com o botão esquerdo do rato cada elemento a mover ou marcamos uma área de captura e clicamos com o botão direito para confirmar. Após a seleção, concluímos a ação clicando com o botão esquerdo sobre o ponto de origem e depois sobre o ponto que indica a situação final. Se quisermos rodar uma seleção de elementos em torno do eixo Z global, utilizaremos rodar elementos no plano XY. Da mesma forma, na janela que aparece ao selecionar a opção, indicamos o tipo de elementos que queremos rodar e, após aceitar, selecionamos-os com o botão esquerdo. Com o botão direito do rato, confirmamos a seleção. Depois, com o botão esquerdo, clicamos no ponto onde se pretende colocar o centro de rotação. Seguidamente, marcamos os dois pontos que definem o ângulo de rotação. Confirmamos o valor do ângulo de rotação mostrado pelo programa, clicando sobre o sinal verde. Quando pretendemos rodar uma seleção de elementos em relação a qualquer eixo definido pelo utilizador, utilizaremos a opção Rodar elementos em torno de um eixo definido por dois pontos. Mais uma vez, ativamos na janela de seleção o tipo de elementos a rodar e selecionamos-os com o botão esquerdo do rato, confirmando seguidamente com o botão direito. Agora indicamos com o botão direito os dois pontos que definem o eixo de rotação. Introduzimos o valor do ângulo de rotação em torno do eixo indicado e validamos a operação clicando no sinal verde. Se executarmos qualquer uma das operações da rotação acima mencionadas numa vista 2D, a rotação é executada no plano da vista. Para tal, selecionamos os elementos a rodar com o botão esquerdo. Confirmamos com o botão direito e assinalamos com o botão esquerdo os dois pontos que definem o ângulo de rotação. Como última opção, temos rodar elementos no plano XY dados 3 pontos que utilizamos para rodar uma seleção de elementos em torno do eixo Z global relativamente à origem indicada pelo utilizador e com um ângulo definido por 3 pontos quaisquer. Mais uma vez indicamos o tipo de elementos que queremos rodar. Selecionamos com o botão esquerdo do rato e confirmamos a seleção com o botão direito. Em seguida, marcamos o centro de rotação com o botão esquerdo e selecionamos os 3 pontos que definem a grandeza do ângulo. Finalmente, confirmamos o ângulo de rotação clicando no sinal verde.